Graças e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança, mais um culto, de doutrina, um culto de quarta-feira. Louvamos a Deus pela sua vida, você estar aqui conosco e graças a Deus nós estamos caminhando, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, nós estamos aqui todas as quartas pregando o Evangelho, salvo quando tem alguma programação especial de alguma agremiação nossa, como foi com as irmãs semana passada. Mas fora isso, a gente está tendo sempre o compromisso de estar aqui com os irmãos, ok? Abra suas Bíblias, por favor, em 1 Pedro, no capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2, de 9 a 11, que diz assim: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente, no nosso coração. Nós vamos falar hoje sobre as responsabilidades cristãs, no reino de Deus. E a gente tem visto que muita gente tem faltado com essa responsabilidade, Tem o ônus, o bônus, mas tem os ônus também na nossa responsabilidade como cristão diante de Deus. Vamos orar então nesse momento. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos mais uma vez para adorar e bendizer teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio também de buscar orientação na tua palavra e pedir para que ela possa nos orientar em tudo o que venhamos fazer. Toma conta e abençoa, Senhor, a família Jerusalém, todos os nossos líderes, todos os nossos departamentos. Obrigado, ó Deus, pois temos esses privilégios vindo do Senhor, de estar juntos com os nossos irmãos, proclamando o reino dos céus. Agora nos fala através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos muitas, como eu disse, responsabilidade como cristão, principalmente no mundo de hoje, onde os testemunhos têm sido assim, como é que eu posso dizer, os testemunhos têm sido deixados a desejar até, por conta de alguns escândalos que vêm acontecendo no meio cristão, no meio evangélico, e como eles gostam de falar, com banho em aspas, meio gospel, E infelizmente isso tem acontecido, mas eu quero também chamar a atenção dos irmãos sobre as nossas responsabilidades diante de Deus. Paulo diz, mas vós porém, essa vós porém, ele vai contrastar do forma como o cristão se relaciona com o mundo. Ele vai dizer, antes não éramos povo, tínhamos alcançado a graça, entretanto agora somos sacerdócio real com grandes privilégios, como diz lá em Apocalipse 1:6. Nossos privilégios diante de Deus, somos ricos porque possuímos as riquezas de Cristo, Paulo vai dizer isso lá no livro de Efésios, sobre esta riqueza de Cristo Jesus. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 8, Paulo vai dizer isso: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então essas riquezas, elas estão ligadas a gente anunciar o Evangelho. É sim responsabilidade de nós e acima de tudo, claro que aqui é um privilégio, mais do que uma responsabilidade, é um privilégio a gente atuar como agente do reino dos céus, proclamando o Evangelho de Cristo. Outro privilégio é que nós estamos revertidos de Cristo. Quando você lê lá em Romanos, de número 13, capítulo de número 13, Romanos 13, por favor, abra a sua Bíblia também, para acompanhar conosco. Romanos 13, fala sobre isso, Romanos 13, versículo 14, que diz, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Nós temos esse privilégio de sermos revestidos por Cristo, e por isso Ele nos abençoa, mas também temos o privilégio de estar assentados como hóspedes do Rei à sua mesa,
como diz lá a história em Lucas 24, versículo 30. Então temos esse privilégio diante de Deus. Temos outros privilégios também, somos servidos pelos anjos. Se você olhar no livro de Hebreus, no capítulo de número 1, versículo 14, Hebreus 1, 14, abra comigo também a sua Bíblia, Hebreus 1, 14, que diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daquele que há de herdar a salvação? Então os anjos também nos servem. Então temos esse privilégio diante de Deus, de servir ao reino de Deus. Somos também e temos esse privilégio de ter acesso direto ao reino dos reis, conforme está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19, que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então nós temos esse privilégio também de ter acesso ao trono da graça através de Jesus. Então somos ricos porque possuímos riquezas em Cristo, né? E a riqueza maior é a oportunidade de proclamação do Evangelho e a salvação. Estamos como hóspede do rei à sua mesa. Esse privilégio Deus nos dá quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Somos servidos pelos anjos, né? Principalmente os anjos queriam essa proclamação de pregar o Evangelho aos homens, mas Deus deu privilégio ao próprio homem, então somos servidos pelos próprios anjos. Também temos o acesso direto aos reis dos reis. Essas são as nossos privilégios diante de Deus. Mas temos também responsabilidades. Nossas responsabilidades são imensas, somente no momento que nós estamos vivendo, né? Você vai ver lá, e acabamos de ler 1 Pedro, o versículo 11, 12, vai dizer: amado, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para aquele que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos observam. Então temos responsabilidade. Primeiro, somos peregrinos, somos estrangeiros neste mundo. Então não devemos ter apego às coisas deste mundo. Temos responsabilidade de cuidar das coisas de Deus, a qual Ele nos deu neste mundo, né? Família, bens, temos sim esse privilégio de pregar o Evangelho, mas temos responsabilidade diante de Deus, porque não temos nosso foco nas coisas deste mundo, né? O mundo vai passar e as suas concupiscências, e nós somos forasteiros, peregrinos neste mundo. Outra responsabilidade é que a nossa peregrinação vai em direção à nossa pátria celeste. Então nós temos esse cuidado. Abra sua Bíblia lá, por favor, em Hebreus, né? Porque nós estamos em direção à pátria celeste. Hebreus 11, versículo 9 e 10. Hebreus de número 11, por favor, versículos 9 e 10 desse mesmo capítulo. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aqui é a galeria da fé, né? Fala dos pais da fé. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebera a virtude, a conceber e dar à luz fora da idade, por ser tido fiel àquele que lhe tinha prometido, né? Então nós estamos aqui de passagem, somos privilegiados, mas o nosso foco não está neste mundo, nesse planeta, né? O nosso foco, a nossa responsabilidade é entender que a nossa pátria é celestial. Então nós temos que agora testemunhar, temos que responsabilidade de proclamar, temos responsabilidade de viver uma fé cristã genuína, testemunhando da mudança de Cristo em mim e em você. Então essa é uma das nossas responsabilidades, porque somos estrangeiros, estamos de passagem neste mundo. Agora temos outra responsabilidade também, é de renunciar
as paixões. Lembra da história de José? Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 39, você vai entender essa história. José foi tentado, capítulo de número 39, versículo 12. Gênesis 39, 12. Diz assim: E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. José estava morando na casa de Potifar, e esse homem era um eunuco no faraó, capitão, aliás, da guarda de faraó. O texto diz que ele era um varão egípcio e tinha sob a sua tutela alguns israelitas que ele comprou, entre eles José. E ele foi tentado pela mulher desse cidadão, desse chefe da guarda, e ele fugiu, escapou. Então temos responsabilidade sim de, queridos irmãos, renunciar às nossas paixões, assim como José renunciou ali àquela questão de Faraó, de Potifar, membro da corte de Faraó. Também temos responsabilidade de pregarmos as virtudes de Cristo. 1 Pedro 2, versículo de número 9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas, a sua maravilhosa luz. Também temos em 2 Coríntios, por favor, 2 Coríntios de capítulo de número 3, 2 Coríntios 3, nós vamos ler de 2 a 3, na sua Bíblia também, é bom você examinar também na sua Bíblia. 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículos de 2 a 3, que diz: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós mesmos, e escrita não com tinta, mas com Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então temos responsabilidade de pregar as virtudes de Cristo, pregar as virtudes do reino de Deus. Então está aqui o quadro, das nossos privilégios e das nossas responsabilidades diante de Deus. Então, irmãos, cuidado, porque nós estamos vivendo hoje um evangelho que as pessoas não têm tido clareza em relação a essas questões. Só privilégios e responsabilidades quase zero. Então eu falei rapidamente, claro que não dá para ampliar muito, mas rapidamente sobre as nossas virtudes, ou seja, as nossas responsabilidades e os nossos privilégios. Mas não é porque temos privilégio que não vamos encarar a responsabilidade de ser um agente genuíno do reino dos céus. Você é forasteiro, você é um embaixador de Cristo aqui na terra. Então vamos testemunhar deste amor. Igreja Jerusalém, vamos continuar marchando. Aquilo que aprendemos lá no passado com o pastor desta igreja, o pastor Carlos, que tanto nos ensinou, nós vamos manter essa integridade. Sabemos que Deus tem nos concedido muitas coisas maravilhosas, muitas coisas boas, mas também temos muitas responsabilidades. Dentre elas, ser testemunha viva de um Deus vivo nesses dias que estamos passando. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e que Deus lhe proteja. E próxima quarta estaremos aqui, se Deus permitir, falando mais de doutrina da palavra de Deus e pregando o evangelho, aquilo que nós aprendemos, tá bom? Vamos orar neste momento, agradecidos a Deus por mais este culto, e de seguida estaremos encerrando e desejando você uma boa noite na paz de Cristo. Oremos. Pai Santo e Deus Eterno, queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos das nossas responsabilidades, sabemos que nós temos privilégios dados por Ti, mas temos muitas responsabilidades em proclamar o Teu reino. Ó Deus, nos ajuda a crescermos mais e mais na Tua graça, no Teu conhecimento, e ser melhores crentes, proclamando o Teu Evangelho, sendo fiel ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos pecados, são muitos, o Senhor sabe, mas o Senhor conhece os nossos corações e sonda nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar essas lutas diárias, dedicando cada dia mais a nossa vida, o nosso ser, o nosso tempo ao Senhor. Nos ensina, Senhor,
a estar mais e mais na tua presença e buscar a tua presença. Abençoa todo o teu povo, chamado Igreja Batista Jerusalém. Guarda os teus filhos, livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja com todos vós, com toda Israel espiritual de Deus, que é a tua igreja, espalhada em toda a superfície da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos, e fica na paz, em nome de Jesus.